Bom, muito boa noite se você estiver assistindo esse vídeo no dia do seu lançamento e sejam bem-vindos aos que assistiram depois. Meu nome é Rafael Touso, sou artista e professor aqui na cidade de Ribeirão Preto. Trabalho com teatro, trabalho com a companhia Adita Cuja e com o grupo teatral Fora de Hora, além de ser professor de artes e ensino médio do Senac. E eu tô aqui hoje para propor para vocês um vídeo, uma videoaula um pouco mais provocativa do que realmente expositiva. Então, fica aqui comigo até o final para ver se você consegue se provocar um pouco mais do que já tem se provocado. E caso não, deixa o feedback aqui para mim também, que é importante. Preparado? Vamos nessa. Um pouquinho antes da gente começar, então, eu vou contar um pouco da minha trajetória enquanto gestor cultural. E ela é recente, mas ela entra num momento da minha vida que converge ali todos os saberes e habilidades que eu desenvolvi em outras experiências profissionais antes da vida artística, né? E aí a gestão cultural, de fato, ela começa quando eu me formo no curso técnico profissionalizante de teatro que eu fiz. E a gente cria um grupo, o Grupo Teatral Fora de Hora. A partir disso surgiu a necessidade da gente encontrar formas desse grupo sobreviver, e no meio disso tinha uma pandemia no meio disso, tinha uma pandemia no meio disso. Para um grupo recém-formado, e é mérito do trabalho de todos os integrantes, eu, Marcelo Morato, Rodrigo Moraes e Alana Gouveia, a nossa permanência e existência até hoje nesse sentido, porque a gente conseguiu encontrar formas de não parar um trabalho de um grupo de recém-formados num momento que até a galera que está aí na estrada há muito tempo foi obrigada a parar. Então, assim, isso foi realmente uma teimosia muito grande. Então, eu acho que a primeira coisa para gestão cultural, para gestão de espaços culturais, para viabilizar projetos artísticos, tu tem que ser teimoso. Isso, assim, o básico. Senão não adianta nada as sugestões mais burocráticas, técnicas e etc. que eu possa te trazer aqui. Sem essa teimosia, não vai rolar. Então vamos pro próximo tópico. Voltei sem óculos porque tava dando reflexo. E aí, além disso, um pouquinho antes da pandemia começar, eu, junto com outros dois amigos de vida, abri um espaço cultural. A gente idealizou um projeto a curto, médio e longo prazo. Tínhamos uma proposta, né, para esse espaço, e abrimos o Espaço Viés Cultural aqui em Ribeirão Preto. Só que aí logo em seguida entrou a pandemia também. A gente reformou ali ele de janeiro a março para abrir em abril. Só que aí a pandemia começou em março e fomos obrigados a postergar um pouco. Só que a gente tinha o projeto em mãos, a gente tinha já o espaço locado, a reforma feita, o dinheiro investido. E aí? É a hora de se reinventar e viabilizar de outra forma a realização de eventos culturais. Foi aí que a gente teve a sacada da oportunidade do Zoom ali que estava em aberto. E aí eu me especializei em como ser o técnico de transmissão de Zoom, e assim fizemos várias transmissões para diversos grupos que estavam se apresentando por essa plataforma, para grupos inclusive de militância cultural, da qual eu faço parte, e aí a gente fazer essa parceria, né? O Fórum de Cultura de Ribeirão Preto, até o próprio Fligisp, alguns dos encontros de formativa deles foram com a nossa técnica de Zoom. A Tua Companhia, que foi uma parceria fundamental nesse momento também, tendo viabilizado com a gente a Adriana Scanavês, um projeto junto com Ana Paula do Vale, né? Um projeto de formação extenso, então a gente precisou inclusive contratar outros técnicos de transmissão, porque eu não dava conta da quantidade de trabalho. Então, assim,
não é porque é arte, porque é cultura, que deva andar a todo momento a par ou aquém da necessidade da demanda do mercado e do timing do momento. Principalmente para trabalhar com essa parte de gestão, de produção de grupos, de espaço, é fundamental que tenha esse olhar para o timing, para o contexto, para o contratante. A gente vive, afinal de contas, nessa sociedade capitalista e não dá para ignorar a existência disso. Isso gera vontade de contratar, de repente, o seu serviço, o seu trabalho, ou o seu espaço cultural, seu projeto, etc. Bom, e chega de falar de mim. Agora eu vou trazer para vocês um esqueminha que eu fiz aqui, dando uma estudada, pesquisando as formas de gestão dos espaços de cultura aqui de Ribeirão Preto e da minha região, de alguns de outras regiões do estado. Entrevistei um espaço de São Paulo, um outro de Suzano, né? O Teatro dos Contadores de Mentira, e o Thiago Capella, que é iluminador, produtor, fera, que tinha um espaço cultural, que foi muito parceiro meu, inclusive no momento que abrimos aqui o Viés. Ele ajudou bastante na idealização do projeto também, de longe e de perto, vinha pra cá pra ajudar e tal. Então, se eu pudesse esquematizar isso de uma forma prática, eu diria que os espaços culturais, eles são divididos em gestão de atividades e gestão administrativa. Isso não significa que você não acumule as funções no espaço que você está. Mas eu quis separar essas duas coisas porque, por exemplo, muito do que eu disse até agora diz respeito à gestão administrativa e não à gestão de atividades. A gestão de atividades, de repente, ela precisa de um viés mais crítico, mais de curadoria, vamos chamar assim. E nesse sentido, a gestão de atividades eu defini ela a partir da minha pesquisa e da forma como os grupos e sociedades e etc. se organizam desses que eu entrevistei, né? Eles se dividem numa gestão de atividades coletiva, particular ou visando eventos. Então, visando eventos seria no sentido de, por exemplo, produzir sobre demanda ou sobre encomenda ou sobre oportunidade. Então, vamos supor um espaço cultural que é comum realizar isso também. A Cerâmica São Luís, aqui de Ribeirão Preto, ela tem um histórico já de produzir sobre a oportunidade de datas comemorativas, como a tradicional Feira Junina, que reúne expositores de artesanato, de culinária, bem como músicos e apresentações em geral. Nesse mesmo sentido, quando a gente fala da gestão de atividades coletiva, seria no sentido de, por exemplo, como funcionou por muito tempo a Casa das Artes, lá no centro aqui de Ribeirão Preto. Era um espaço de ocupação, né, coletiva, protagonizado ali pela Companhia de Itacuja, onde a gestão do espaço, a gestão administrativa do espaço era de responsabilidade dos integrantes da Itacuja, que são os idealizadores da Casa das Artes também, Flávio Rassi e Michele Maria. Só que haviam outros grupos que participavam dessa ocupação, dessa vivacidade do espaço. Nesse sentido, a gestão de atividades coletiva é quando esse coletivo todo ocupante propõe atividades naquele espaço, sejam cursos, sejam apresentações, sejam exposições, sejam workshop, oficina, etc. Então, acaba sendo responsabilidade de todos aqueles que estão ali usando aquele espaço como sede, de tornar aquele espaço vivo e ter rotatividade de pessoas e manter o espaço vivo, sendo redundante porque eu já falei isso. E a gestão de atividades particular que eu coloquei aqui seria mais no sentido, por exemplo, como o caso estudado do Teatro Santa Rosa. O Teatro Santa Rosa é um teatro aqui em Ribeirão Preto, um teatro particular, do qual é uma empresa, e é uma empresa que não tem
muitos sócios, vamos chamar assim, uma empresa familiar. Então, por exemplo, a Casa das Artes, qual seria a diferença? Um é gerido por várias pessoas de diferentes núcleos e o outro é um núcleo só. Então, nesse sentido, eu escolhi chamar de uma gestão de atividades particular, a qual depende da proposta daquela empresa, como por exemplo quando eu estava com o espaço Viés Cultural. Tudo dependia da proposta que eu e meus sócios tínhamos para aquele lugar. Então, nesse sentido, eu trouxe essa categorização da gestão de atividades particular. E agora, vamos para a gestão administrativa, que aí no final a gente faz um apanhado das duas juntas para amarrar e pensar juntos aqui, embora assincronamente, pensarmos juntos em propostas, e você vai entender como. Então, desses espaços entrevistados, a gestão administrativa, ela também se divide em coletiva, particular ou privada. A coletiva seria, por exemplo, o espaço que eu citei, a Cerâmica São Luís, ou até de certa forma, mas nem tanto, a Casa das Artes. A Casa das Artes eu inclusive classificaria como particular, porque a coletiva na gestão São Luís, essa gestão coletiva da Cerâmica São Luís, ela se dá pela característica de ser gerida por uma ONG, na qual de 2 em 2 anos todos os associados e filiados ali da ONG, eles podem e devem propor candidaturas aos cargos de gestão daquele espaço. E para além do espaço, né, a ONG Vivacidade, ela desenvolve importantes trabalhos para além da preservação daquele espaço cultural. Então, nessa gestão coletiva eu caracterizo porque são agrupamentos artísticos rotativos para gerir um mesmo espaço, um mesmo propósito, um mesmo projeto. A particular, ela pode ser colaborativa, mas eu preferi não categorizar como coletiva por causa dessa diferença que eu acabei de citar. Porque embora tenham grupos que ocupem, por exemplo, os idealizadores é que são os responsáveis legais por aquilo e não tem uma proposta de rotatividade. E faz sentido que não tenha, porque a ideia é essa, né? É um modelo. Existem vários, esse é um deles. E a privada, como o próprio nome já diz, seria, por exemplo, o Viés Cultural, que eu e mais 2 pessoas idealizamos aquele projeto, pegamos um imóvel, reformamos e preparamos para desenvolver as atividades. Ou mesmo o Teatro Santa Rosa, que eu já citei aqui. Enfim, essas foram as 2 divisões gerais que eu disseminei em outras 3 a partir dessas entrevistas que eu fiz com esses espaços culturais, com esses gestores desses espaços culturais, no caso, né? Para chegar nessa sistematização aqui e a gente poder discutir aqui como que a gente pode, então, nesse contexto, viabilizar projetos artísticos. E uma diferença muito grande que eu sinto, assim, é que em contexto nosso, aqui no interior de São Paulo, a gente tem uma complicância já de cara, que é a quase impossibilidade, vou falar quase, porque pode ser que a gente consiga transformar essa cultura, mas a quase impossibilidade de realização de temporada por bilheteria, por exemplo. Então, grupos de teatro que vivem de peças de teatro, de cursos de teatro, eles dependem muito da contratação direta de instituições e não da realização das próprias apresentações, sejam elas pelo chapéu, sejam elas por bilheteria. Então a gente já tem esse fator para complicar a situação desde o início. E isso vai da cultura do entretenimento em geral e a cultura de massas que impõe sobre o consumo, né, um padrão. Então, não é que aqui não se lote os teatros, mas se lota só em stand-up de fora, ou em atrizes e atores globais, nesse caso também lota bastante. Mas a comédia, o teatro ribeirão-pretano, infelizmente, o cidadão comum da cidade não consome. Poderia, gostaria. Quem sabe um dia.
Portanto, levando em consideração essa característica, é fundamental que grupos de teatro, por exemplo, ou de espaços culturais, ou de coletivos musicais, é fundamental que sempre tenha uma pessoa que, se não for do próprio coletivo, que seja uma outra pessoa que também trabalhe para o coletivo, que é a responsável ou o responsável pela produção e pela gestão financeira, administrativa e logística desse grupo. Porque é necessário para essa sobrevivência estudar editais, estudar vendas, criar um projeto bacana de apresentação para mostrar para as instituições, sejam elas bibliotecas, sejam elas museus, sejam elas os SESCs, SESIs, sejam elas hotéis que desenvolvem temporadas e contratam atividades culturais para os hóspedes apreciarem. Enfim, a possibilidade de difusão do trabalho artístico, ela vai depender de uma pessoa dedicada a isso, pelo menos. Na companhia de Itacuja, por exemplo, somos em 4 dedicados a essa função. E no Fora de Hora em 2. Então, é sempre uma preocupação minha, independente do projeto que eu me envolva. Como a gente vai produzir isso? Como isso vai sair da estreia? A gente vai trabalhar durante meses, anos, não sei. Vamos estrear e aí? O que vai acontecer? Então, essa necessidade de se produzir é, sim, premissa zero. E muitas das vezes essa necessidade vai partir de algum próprio artista do grupo, porque ter uma outra pessoa envolvida no processo fora do núcleo artístico já se torna muitas das vezes inviável para o grupo. E aí, nesse sentido, eu vou parar de olhar um pouco aqui para vocês rapidinho, que eu vou abrir aqui. Eu quero fazer uma indicação para vocês. Momento sugestão de livro. Em Campinas temos uma produtora muito referenciada chamada Daniele Sampaio. Ela é idealizadora e produtora da Sim Cultura. E num dos cursos que eu fiz com ela, ela estava lançando um livro sobre produção cultural. É infelizmente uma temática de livros pouco utilizadas, né? Temos poucos livros de produção cultural. E o livro que eu quero sugerir é um livro da editora Javali. O livro se chama Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas. Trecho do prefácio, por Rômulo Avelar. Neste livro, Daniele Sampaio parte de suas experiências no campo da produção, de seu trabalho formativo e de suas reflexões sobre políticas culturais para compartilhar referências seguras e dicas preciosas para a elaboração de projetos. Lança alertas sobre erros recorrentes e, com seu olhar generoso, guia o leitor na tarefa de sintetizar suas propostas e registrá-las com clareza. Perpassa toda a publicação uma perspectiva ética sobre o trabalho no universo da cultura, a responsabilidade com os recursos, a dimensão política do fazer artístico e cultural, a importância da mobilização e a atenção com a acessibilidade neste país de oportunidades tão desiguais. Nas palavras da própria autora, esta é uma publicação sobre inclusão. Nada mais fica adequado nesse momento tão feio da nossa história. Há um país a ser reconstruído e uma contribuição como esta, que aposta na produção de cidadania, é extremamente bem-vinda. E agora um trecho da orelha do livro. Como aprender a aprender as dimensões social, política e cidadã que estão presentes no ato de escrever. É também parte do que é proposto na presente obra. Esse não é um manual para qualquer coisa que se pareça um projeto. É uma proposta de compartilhamento de experiências e saberes no campo da produção cultural, de maneira clara, didática, mas sem abrir mão das especificidades do campo. O texto foi composto como um rico e intenso diálogo e precisa ser lido dessa forma, não como um manual formal, sabe? Seguindo uma certa tradição no campo da arte e da cultura, ele nos propõe não só a fazer, mas a pensar e ter claras nossas opções sobre os fazeres
aqui nos propomos ao longo da nossa trajetória profissional. Bom, eu li esses 2 trechinhos aqui para, na verdade, instigar vocês a adquirirem esse livro, porque ele é realmente muito bacana. Só que, infelizmente, no momento que eu estou gravando, ele está esgotado. Então, vamos marcar bastante a Dani aí para que ela decida lançar mais uma leva desses livros. E esse é um livro que eu sugiro para vocês iniciarem por ele, para terem um contexto maior ali, de uma vivência, de uma perspectiva de uma pessoa que já está nessa caminhada há muito tempo, que é a Dani, compartilhando saberes e experiências que ela passou nesse tempo todo. E depois desse livro, tu vai para minha segunda indicação, que também é da Dani. Se não me engano, se não me falha a memória, no curso que eu fiz com ela, ela comentou que esse livro foi o resultado do doutorado dela ou do mestrado, agora eu não lembro direito. Mas o livro é Agentes Invisíveis e Modos de Produção nos Primeiros Anos do Work Center of Jerzy Grotowski. Este livro é um estudo aprofundado sobre os meios de produção que Grotowski, no meio do nada, na Europa há sei lá quantos anos, começou a fazer arte. Então, assim, se a experiência dele nesse contexto de interior da Europa, num momento do mundo um pouco mais complicado do que o nosso, acho que dá para traçar paralelos importantes e necessários para a nossa atuação hoje. Quem sabe até clarear a nossa atuação hoje e facilitar a forma como a gente enxerga as coisas. E aí vou fazer a mesma coisa que eu fiz com um outro livro para dar aquele gostinho para vocês. Texto de contracapa por Valmir Santos. A maneira do espetáculo dentro do espetáculo. Procedimento imortalizado pelo dramaturgo Luigi Pirandello em 6 personagens à procura de um autor. A produção em artes cênicas depende de grau de invenção da média para prover as condições objetivas e o estado de espírito suscetíveis a plasmar em cena as potencialidades poéticas subjacentes. É o que se depreende da dissertação de Daniele Sampaio hora transportada ao livro. Ela triunfa na dessacralização da personagem de Jerzy Grotowski, um dos ícones do teatro mundial na segunda metade do século XX, interlocutor de Eugênio Barba e de Peter Brook, para ficar no tripé mais evidente. A pesquisadora recua até cerca de 4 décadas para mediar a partir dali as vozes e os documentos suscitados de encontros presenciais com aqueles que eram os jovens produtores atuantes nos bastidores das práticas e dos pensamentos que alicerçaram a noção de laboratório forjada pelo diretor polonês e seus seguidores no interior do país do leste europeu, depois no interior italiano entre os anos de 1960 e 1990. Ao rastrear o modus operandi e o modus pensandi de quem produziu Grotowski, com o ímpeto de co-criador, para muito, mas muito além mesmo da definição empresarial clássica de gerir, obter recursos financeiros, arregimentar meios técnicos e materiais para levantar espetáculos e implantar ações. A autora mostra como esse pensador conjugou sua arte em diálogo proativo com os colaboradores diretos empenhados em contornar obstáculos e abrir caminhos sustentáveis para ir a fundo em seus intentos. Valmir Santos. Então esses são os 2 livros da Dani Sampaio que eu indico muito para provocar, refletir e inclusive pensar na coerência, de repente, de um projeto cultural, na viabilidade desse projeto cultural. Então, quando a gente está falando em gestão de espaços culturais e maneiras, formas de viabilizar projetos culturais, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se aquilo faz sentido, se aquilo é uma demanda, se aquilo é o que você quer falar. Então, é muito complicado quando a gente produz só pela produção, né? Sem um aprofundamento, sem um olhar, um pensamento nesse sentido crítico. Bom, eu acho que eu até já me
alonguei mais do que eu pretendia. Não quero que esse vídeo fique muito longo, pelo contrário, senão eu sei inclusive que na prática vai acabar que poucas pessoas vão chegar até o final, né? Então eu gostaria de deixar um desafio para vocês, se me permitem. Eu vou deixar um formulário permanente aberto. E a minha intenção é que eu entre ali a cada um mês para ver as respostas que ao longo do tempo, enquanto esse vídeo estiver disponível, que as pessoas enviarem, né? Eu quero saber quem é você, de onde você vem, qual é o seu projeto cultural e quais são as suas aflições. E nesse mesmo sentido, eu quero deixar uma provocação. Eu vou deixar um campo nesse formulário para você me contar qual que é o teu objetivo enquanto produtor cultural. Qual que é o teu objetivo enquanto gestor de espaço, ou de grupo, ou de coletivo cultural. E é isso. É aqui que a gente termina essa videoaula. Essa videoaula é uma contrapartida a um projeto inscrito no PROAC, direto número 39/2021. É um edital público aqui do estado de São Paulo. E esse projeto ele foi viabilizado graças a esse recurso. Então, o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que apresentam a vocês gestão de espaços culturais, possibilidades para a viabilização de projetos artísticos. Meu nome é Rafa Touso e você já sabe como me achar. Falou!